Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que nós podemos estar mais uma vez diante de uma semana tão frenética, mas que nós podemos estar diante do nosso Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, para você que está em casa. Talvez quem está em casa, que não é da cidade, não vai entender muito do que eu vou falar, mas quem está aqui sabe. Essa semana, e quem entender vai dar um amém, de acordo com o que Deus tocar no seu coração aí. Essa semana, literalmente, o itarantiense passou pelo vale da sombra da morte, e se estamos aqui é porque nenhum mal nos atingiu. Amém. Não é verdade? Porque pensa numa semana, até ontem a contagem foi 10. Parece que tinha sido 10 aqui na cidade. Então, assim, para uma cidade de 20 mil habitantes morrer 10 numa semana, é amedrontador e assustador. Mas é também cumprimento da palavra de Deus que diz que a morte, ela é o curso natural de cada um de nós. E esta semana, diante de um velório, diante de consolar uma família, diante de atender um, atender o outro e dar atenção, mais uma vez me veio aquela frase: quem nós somos? Quem nós somos? E nós somos um traço. Nós somos um traço. Até essa semana eu imaginei que nós não levávamos nada. Muitos de nós não levamos nada. Só leva para o túmulo quem são os teimosos. Sabia, irmã Leda, que os teimosos levam uma coisa, ou uma ou duas, ou algumas coisas para o túmulo? Você sabia disso? Essa semana, uma pessoa me fez refletir. Os teimosos levam as tatuagens. E só a tatuagem. Nós somos resumidos, infelizmente, ou por uma, ou por outra coisa, em toda a nossa vida. Eu já disse isso daqui. Essa semana eu tive, não sei se é privilégio, não sei o que é. Não posso dizer que é privilégio, mas eu estive no cemitério da cidade. Há 2 anos que eu estou aqui. Eu me recluso a estar em um cemitério, por diversos motivos, mas essa semana eu tive que estar lá com uma família, e observando alguns túmulos, algumas lápides, nós tivemos a oportunidade de dar uma volta no cemitério, e algumas lápides apenas só tem uma cruz. E aí aonde que eu quero chegar? Aonde nós somos resumidos? Nos resumimos em data de nascimento, um traço e a data de morte. Quando não temos um traço, nós temos um espaço. Ou seja, a nossa vida se resume a um traço e a um espaço. Quando não é um traço, é um espaço. Brigamos, discutimos, ficamos com raiva, tristes, sem falar, sem ir lá, por tantas coisas, que no final de tudo, vai se resumir num traço ou num espaço. Diante disto, nós podemos extrair algumas lições. Porque alguns anos atrás, essa geração Y, agora nós já saímos da geração Y, né? Acho que nós já saímos da geração Y. Alguns anos atrás, a geração Y era conhecida por 2 coisas. A geração Y era conhecida
pela intelectualidade, pelo conhecimento da internet e pelo cabelo. Por que a geração Y era conhecida, propriamente dito os homens, conhecido pelo cabelo? Alguém sabe aqui? Vou abrir para a igreja. Por que eles eram conhecidos pelo cabelo? Alguém sabe? Não. Porque todo mundo queria ter o cabelo igual a quem? Geração Y. É uma das últimas gerações. 2012 em diante. Todo mundo queria ter o cabelo de Neymar. Tô errado? Todo mundo, se Neymar pintasse o cabelo, todo mundo pintava o cabelo. Cortou o cabelo, todo mundo cortava o cabelo. Eu tô falando a juventude, né? Na nossa época não tinha isso. Na nossa época, o jogador todo mundo tinha o cabelo igual. Mas, queridos, na vida, principalmente nós brasileiros, nós sempre vamos ter alguém que se inspirar. E quando nós falamos em inspiração, o brasileiro tem muito apreço ao futebol, né? Fosse nos Estados Unidos, nós teríamos o basquete, esportes olímpicos. Se fosse em outros países, cada um tem a sua. Se eu for falar aqui em Tarantim, tem a questão da vaquejada, não é verdade? Não conheço os famosos aqui, mas por aí vai. Então, na vida, querendo ou não, consciente ou não, nós estamos de uma certa forma imitando alguém. Na época de Íris, que está aqui hoje, eu imagino ali Rivelino, Garrincha, Pelé, né? Então, todos nós temos alguém que alguém disse aqui, Ronaldinho, que cortou o cabelo como o da Mônica, né? Botou o cabelo da Mônica na Copa 2002. Então nós temos sempre alguém que a gente lembra. E na época, depois que o Brasil foi campeão, um monte de gente apareceu com aquele cabelo, só com a cuia. Então, queridos, e na Bíblia? Porque nós estamos aqui nesta manhã para falar sobre a palavra de Deus. Não estou falando para falar de futebol, isso é apenas uma introdução para descontrair você. Mas e na Bíblia? Tem alguma referência sobre imitar alguém? Sobre não imitar alguém? Porque é o seguinte, queridos, da mesma forma que na vida atual nós temos alguns que nós devemos imitar, nós temos outros que nós devemos evitar a qualquer tipo de semelhança. Nós temos a priori, né, algumas pessoas que são um desfavor para a sociedade quanto a imitar alguém, a sermos imitadores deles. E infelizmente tem pessoas que estão os imitando. Mas na Bíblia, eu quero pedir para você abrir aí, no 3º livro de João, a epístola, tá? É a carta de João. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, e eu vou pedir para os meninos abrirem o microfone da câmera, porque eu vou pedir que a igreja esteja lendo, não precisa, pode deixar aí, não coloque texto não, quero que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, e nós vamos fazer o seguinte, do versículo 1 ao versículo 11, cada um irmão vai ler um versículo. João, 3º livro de João, tá bom? Só tem um capítulo aí. Do versículo 1 ao 11. Terceira carta, é só você ir lá no final. João está antes de Apocalipse. Amém? Todo mundo encontrou aí? Amém? Vou começar lendo aqui
o presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem parados. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas que gosto de exercer a primeira primazia em Cristo Jesus, não está a Por isso, se eu for far-me-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem receber e os expulsa da igreja. Amado, não digo que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bom mas quem faz o mal não tem que. Todos juntos, versículo 1, nas versões diferentes, mas todos juntos. Amado, não imite o que é mal, mas sim imitais o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Amém? Aí, está aí o texto. Talvez você pensou aquele que Paulo diz, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas eu vou citar esse também. Mas aqui nós temos, queridos, dois exemplos típicos sobre imitação. Um que devemos imitar e outro que nós devemos rejeitar qualquer tipo de semelhança a ele. Eu quero começar falando sobre Gaio. Eu quero ser sucinto, breve, mas eu quero adentrar neste homem. Quem é Gaio, queridos? Gaio, ele é um líder da igreja. Aqui a Bíblia, João, na epístola, ele não informa aonde essa igreja estava, mas esse texto fala que a igreja onde esse pastor estava como líder, era uma igreja que tinha a aprovação dos apóstolos e também do Senhor. Por quê, pastor? Porque esta igreja, através do seu pastor, ela tinha algo peculiar que nós precisamos imitar a este homem, como ele imitou a Cristo. Não estou dizendo que nós temos que endeusar ou santificar esse homem, mas nós precisamos sim de pegar bons exemplos para aplicar às nossas vidas. Esse texto traz para nós algumas aplicações e alguns exemplos que nós precisamos imitar de Gaio. Primeiro, tem uma coisa que me chama a atenção. João começa dizendo assim no versículo 1: Gaio, eu oro para que você tenha saúde. Não é isso que diz o versículo 1 aí? O versículo 1 diz: Gaio, eu espero que você tenha saúde. Agora preste atenção, porque o texto ele vem embutido com uma lição muito especial para mim e para você. Fique com a sua Bíblia aberta. Ele diz assim, ó: a minha oração, Gaio, é que a sua saúde física seja tão boa quanto a sua saúde espiritual. Aí eu quero perguntar a você o seguinte: João está dizendo assim para Gaio: Gaio, a sua saúde física,
ela é boa porque espiritualmente você é saudável. Quando nós trazemos isso para a nossa vida, queridos, nós temos uma aplicação muito especial. Sabe por quê? Porque é aquilo, nós cuidamos e devemos cuidar da nossa saúde física. Precisamos ter consultas periódicas. Alguma coisa não está indo bem em nós, precisamos procurar um profissional. Sempre nós temos ouvido, e é verdade, importante eu reproduzir esta fala dos especialistas. Nunca se automedique, procure um profissional para que você não sofra a consequência da sua automedicação. Agora, estamos nos preocupando com a nossa saúde espiritual, como nos preocupamos com a nossa física? Se você fosse fisicamente regido pela sua saúde espiritual, e é isso que João está explicando para Gaio. Gaio, eu fico feliz, porque a sua saúde física é decorrente da sua saúde espiritual. Agora eu te pergunto, se a sua saúde física dependesse da sua saúde espiritual, não precisa me responder, você conseguiria ter chegado aqui hoje? Ou você estaria num hospital, na ala vermelha, no CTI, passando por dificuldade, nos aparelhos, tendo que tomar? Por quê? Porque às vezes nós cuidamos apenas da carne e esquecemos do espírito. E nos esquecemos, voltando à minha palavra inicial, que aqui na terra vai ficar só o traço e o espaço, mas há uma eternidade inteira para nós vivermos. E esta eternidade depende da sua saúde espiritual. O problema é que às vezes nós nos preocupamos demais. Com roupas, com o que comer, com o que vestir, com o que falar, com o que comprar, com o que pagar. Temos que se preocupar com o que pagar, sim, mas e a nossa vida espiritual, queridos? E a minha vida com Deus, como ela está? Nós aprendemos hoje, na última lição da nossa revista Esperança, que tem um Deus que cuida de nós, mas nós precisamos cuidar. Ei, irmãos, escute aqui. Por que Jerusalém, por que Israel foi para a Babilônia? Porque eles não cuidaram do espiritual. Deus manda Jeremias sair de rua fora dizendo: olha, se arrependam, se converta. E Deus disse: Jeremias, você vai falar, mas eles não vão ouvir. Queridos, Jeremias é conhecido por chorão, porque ele chorava em saber que o povo estava morto espiritualmente. E Deus tinha vida para eles e eles não queriam. Como hoje nós temos profetas como Jeremias passando em nosso meio, pregando a palavra no nosso meio, através da Bíblia. Eu disse isso lá na sala dos jovens. Não há mais profecias, irmãos, além da Bíblia, porque Deus não precisa mais falar através de homens, porque quem Ele queria usar através dos homens, Ele inspirou através da Bíblia. E aí, queridos, nós perdemos isso, esquecemos da nossa vida espiritual. Amados, quão seria diferente se o mundo hoje vivesse essa oração: preciso cuidar da minha vida espiritual para que eu tenha uma vida física igual à minha vida espiritual. Não vivemos, irmãos. Nós vivemos muitas vezes apenas atrás de coisas supérfluas, coisas que são vãs, coisas que se perdem. É por isso, irmãos, que tem muitos ricos que na verdade simplesmente são pobres.
e que tem muitos pobres ao nosso modo de ver, que diante de Deus são ricos. Por quê? Porque diante de Deus eles têm uma vida saudável espiritualmente. Eles não juntam riquezas aqui na terra, juntam riquezas nos céus. O que adianta, queridos? O que adianta? Eu vou falar isso à noite, mas vou falar aqui agora. O que adianta você ter uma mansão na terra e ser sem terra no céu? Isso é uma coisa importante, queridos. O que adianta ter uma mansão na terra, luxuosa, com tudo do bom e do melhor, mas no céu você ser um sem teto, não ter moradia? Não adianta de nada, porque isso aqui é apenas uma passagem. Quando você vai embora, a sua mansão vai ficar para briga, para divisão, para ser vendido, para os outros desfrutar. Eu disse isso aqui, ó. Eu conheci uma pessoa que trabalhava. Comprou um carro, comprou uma casa, botou ar-condicionado na sala, nos quartos, uma refrigeração no banheiro. Entrou para casa, com 7 dias morreu. Deu uma infecção generalizada, morreu. Adiantou o quê? Nada. Amados, às vezes o que falta em nós é nos fortalecer espiritualmente. E tem uma coisa em Gaio que me chama a atenção. A palavra de Deus diz que Gaio era um homem, versículo 2 em diante, era um homem verdadeiro. Eu louvo a Deus, porque a palavra que vem até a mim sobre você, Gaio, é que você é um homem de verdade. Tu não é de duas caras. Tu não é um cara que está na igreja, falando de Deus, pregando para os irmãos a palavra do Senhor, e lá fora você é alguém diferente. Você, Gaio, não é alguém que diante de um irmão, você fala, olha, você é uma benção, e por trás você diz para outro irmão, olha lá, ó, que dali é uma miséria, que dali é um perdido. Não, Gaio era aquele camarada que ele era reto. Versículo 3, a Bíblia diz que em seu coração, na sua mente, ele era apropriado da verdade, não havia mentira nas ações dele. Queridos, o estilo de vida de Gaio era a verdade. E tem outra coisa, além da verdade, no mesmo versículo 3, diz que além disso, ele manifestava em sua vida uma conduta aprovada por Deus. Preste atenção, queridos, não era só pelos homens, porque eu e você podemos ver alguém e falar assim, isso aí é um homem bom, ó. Isso aí é camarada de caráter, mas no interior, quem conhece é Deus. E aqui o texto está dizendo que ele não era só aprovado pelos apóstolos, era aprovado por Deus, querido. E aí, o texto vai além, mais uma característica de Gaio, versículos 5 e 6. Gaio era aquele que tinha em sua vida a hospitalidade. O que significa hospitalidade? Receber. Isso me ensina uma coisa. Nós precisamos aprender a receber aquilo que vem de Deus. Seja pessoas, seja palavra, seja o que quer que seja. O texto diz que quando aqueles que os apóstolos enviaram para a igreja de Gaio, ele os recebeu em sua casa com alegria. Às vezes, queridos, eu coloquei aqui, ó, às vezes falta em nós a hospitalidade da palavra de Deus. Às vezes falta em nós, querido, a hospitalidade dos homens de Deus. E outra coisa, ele apoiava e ajudava na pregação do ensino da palavra de Deus. Escute, queridos, aprendamos com Gaio. Nós não podemos ser só participantes. Eu vou lá e vou participar. Como? Ouvindo. Não.
Gaio não só ouvia, ele ajudava a anunciar o reino. Nós não somos chamados para sermos só ouvintes. E aí eu quero aplicar esta palavra em nossos corações. Estamos orando pela saúde da nossa alma e pela saúde das almas dos outros, para que eles sejam saudáveis espiritualmente. E a nossa vida espiritual, como ela se encontra hoje? E se sua vida dependesse da sua saúde espiritual, como você estaria neste momento? Outra coisa, até que ponto estamos sendo verdadeiros em nossas palavras e em nossas atitudes? Quando Deus olha para nós, Ele fala a mesma coisa que João falou de Gaio. Esta daí é uma pessoa verdadeira. Estamos sendo hospitaleiros com aqueles que anunciam a palavra de Deus? E qual é a nossa hospitalidade com a própria palavra de Deus? Queridos, às vezes nós colocamos barreiras, presta atenção, colocamos barreiras quanto àqueles que anunciam a palavra de Deus. Não estou dizendo que são os falsos, não. Estou falando aquele que anuncia a palavra de Deus. Arrumamos tantas desculpas, eu que o diga isso. Porque até hoje, eu estou tentando agendar com alguns irmãos a visita do mês da família. Não, hoje eu não posso. Eu tenho compromisso. Não sei o quê. Eu não posso isso. Eu não posso aquilo. Enquanto tem aqueles que dizem assim: pastor, volte mais vezes. Pastor, o senhor deixou de vir aqui na minha casa. Eu estou sentindo falta do senhor. E de alguns irmãos. Irmãos, escute isso. Visita quem faz não é só o pastor, não. A igreja precisa visitar uns aos outros, para que a unidade e a comunidade no Senhor cresça. Agora, do lado que tinha Gaio, que era a bênção na obra de Deus, tinha um camarada que até o nome dele é difícil de falar. O nome dele é Diótrefes, que significa alimentado por Júpiter. A Bíblia diz que esse camarada, ele era a pedra de tropeço na igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer aí, a partir do verso 9, que tudo que ele fazia era para atrapalhar a obra e o crescimento da obra de Deus aonde ele estava. Olha o que o texto diz, queridos. Diótrefes amava mais a sua preeminência. Ele queria ser o quê? Ele queria ocupar os melhores lugares. Ele queria ser o melhor de todos. Ele queria estar acima de todos. E mais, ele queria estar na direção de tudo. Tudo tinha que estar na mão dele. Tudo tinha que ser ele. Ele tinha que estar participando de tudo. Ele tinha que fazer tudo. O nome dele tinha que estar em destaque. Ele que dirigia a igreja, não era o Senhor. Ele que tinha que dar a última palavra, não era o Senhor. Era ele que decidia o que fazer e o que não fazer. E além disso, falava mal dos discípulos. A Bíblia diz que João está dizendo aqui: quando eu chegar diante dele, eu vou ter que corrigir ele, porque ele está fazendo errado. Ele está difamando aqueles que o Senhor chamou. Queridos, o que eu aprendo com Diótrefes? Para que eu não venha cometer os mesmos atos que ele cometeu. Primeiro, nunca se ache grande na obra, porque grande é só o Senhor. Nunca se esqueça que a grandeza da obra é de Deus e você é apenas um operário, que Deus escolheu para te fazer apenas um instrumento. Lembrando que a glória está no vaso de barro, porque o barro quebra, é frágil. Por que é barro? Porque não tem valor. Nós somos assim, nós não temos valor.
Só temos valor se o Senhor estiver em nós, se o Senhor estiver nos usando. A glória não é nossa. Diótrefes, o que ele queria? Ele queria o primeiro lugar. Ele queria sentar nas tribunas. Ele queria estar em destaque. Ele queria que ele fosse lembrado. Ele queria receber honrarias. Além de tudo, ele rejeitou a autoridade dos homens de Deus. Naquela época, havia os pastores, bispos, presbíteros, mas acima deles estavam os apóstolos, que haviam andado com Jesus. Ele diz: vocês que andaram com o mestre aí, segue a vida de vocês, que aqui quem manda sou eu. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes isso acontece, sabe aonde? Na nossa própria vida. Deus está colocando uma pessoa dele para dizer assim: olha, vai por aqui. Não, quem manda na minha vida sou eu. Quem faz do jeito que eu quero sou eu. E na igreja do mesmo jeito. Tem gente que quer fazer da igreja do seu jeito. Tem gente que acha que a igreja é dele, é dela, que quer fazer, é assim. Não, queridos, a Bíblia diz que é como. Jesus ensinou que é como. A palavra de Deus está nos ensinando que é como que a igreja deve ser regida. É assim, é do seu jeito ou do jeito de Jesus? Sabe por que muitas vezes nós quebramos a cara? Porque queremos fazer do reino de Deus o nosso reino. Foi isso que Diótrefes fez. Ele apenas usurpou da glória de Deus para a glória dele. Ele tomou a glória, ele achou que estava tomando a glória de Deus para ele. E mais do que isso, na sua boca só saía conversa fiada. Está aí, o versículo, a partir do verso 9 e no verso 10, vai dizer no versículo 10: ele não mostrava hospitalidade aos irmãos, não permitia que a igreja cumprisse o dever de anunciar, e além do mais, ele fazia o quê? Falava aquilo que não prestava. Ele falava contra os discípulos do Senhor. Vou chamar a atenção dele, diz João, vou chamar a atenção dele, porque está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. João está dizendo assim: eu vou chamar a atenção dele, que ele está, ao invés de glorificar a Deus, ao Senhor que morreu na cruz, ele está falando mal daqueles que estão pregando o Evangelho. Isso me ensina uma coisa, queridos. Duas coisas, aliás. Primeiro, Deus está vendo, está colhendo a palavra que sai da minha boca. Se é boa ou é ruim, Ele está colhendo. E Ele vai, como João disse aqui, vou chamá-lo para uma conversa. Deus nos chamará para uma conversa quando nós estivermos falando de um homem de Deus, de uma serva de Deus, de alguém que está falando da palavra de Deus. Cuidado, porque tem muita gente que não fala da palavra de Deus, mas fala de quem está falando. Então toma cuidado, tá certo? E eu quero terminar a minha palavra dizendo isso para você, queridos, aplicando a nossa vida. Será que em algum momento na obra de Deus nós não agimos também como Diótrefes, querendo ser reconhecido e estar acima dos demais irmãos, estar em um lugar elevado para obter alguma vantagem através da obra de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão e minha irmã. Se algum de vocês, ou de nós que estamos aqui, ou que está em casa, acha que pode usufruir, ou receber alguma coisa, ou, de uma certa forma, obter alguma vantagem com a obra de Deus, está enganado. Porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, ninguém brinca com Deus. Não brinque com Deus não, queridos. É por isso que às vezes as pessoas falam assim: mas pastor, como é que é ser pastor? Como é que é? Eu falo assim: olha, se tem uma coisa que
banalizou hoje é o ofício pastoral. Mas o pastor que é chamado, ele sabe quem o chamou. Porque não é fácil, queridos, você deixar tudo para ir fazer a obra de Deus. Mas é prazeroso quando Deus te chama, independente do que você está fazendo. Sabe por quê? Porque quem tem chamado não é movido por valores, não é movido por ganhos, não é movido por benefício. Quem tem chamado é beneficiado simplesmente pela honra de ser usado por Deus. Tem honra melhor do que ser usado por Deus, queridos. Sabe qual foi o erro de Diótrefes? Diótrefes queria ganhar vantagens através da obra de Deus. E sabe qual foi o resultado da obra de Deus através de Diótrefes? Um ministério fracassado. Como estamos considerando a grandeza da obra? Como está a nossa aceitação da palavra de Deus e os seus enviados? Quando estamos falando, o que nós estamos proferindo? São palavras de bênção ou palavras de maldição? Quero terminar dizendo isso, duas coisas para você. O que é visto em sua vida, na sua vida é visto atitudes de santidade ou atitudes de reprovação. O destino da sua alma depende das respostas das ações e de quem você tem imitado. Amados, aqui eu não vou dizer para você imitar Gaio. Aqui eu vou dizer para você fazer como Paulo, imitar a Cristo. Porque até Paulo e Gaio tinham erros, como Diótrefes. Mas tem um que não tem erros, Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi, e eu quero terminar deixando um texto para a sua meditação. Sabe por que nós temos que imitar Jesus? Nem porque ele morreu na cruz, não. Porque está descrito no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Sendo Deus, ele não usurpou da forma humana e se humilhou até a morte e morte de cruz. Não quis ser nem igual e nem melhor a Deus. Ele apenas foi servo. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, 4, 5, você pode meditar em casa, está aí, o melhor exemplo para ser imitado. Jesus, humildade em todo o tempo. Amados, que esta palavra possa ser refletida em seu coração, e que o seu exemplo seja um exemplo de quem tem Deus. Que as pessoas possam olhar para você como João olhou para Gaio e disse: vale a pena, siga esse daí, vai pelo exemplo desse, vai pelo exemplo dessa, que você vai bem. Amém, queridos?